Estamos aqui hoje com eles que são novos de Consulfarm, mas muito experientes na visitação médica, anos e anos, né? A Larissa tem mais de 20 anos de visitação médica, Larissa. Mais de 20 anos. Não conta não, que eu entrego a idade. Não, pô, tá 26 anos de idade, mais de 22 anos de visitação médica. Gente, tô aqui hoje com a Larissa, com o Lucas e com o Jonathan da MedAlvo. A MedAlvo, quando eu conheci ela, eu fiquei abismado com, cara, onde que chega a tecnologia hoje para ajudar a farmácia, não a farmácia de manipulação, porque eles nasceram dentro da indústria farmacêutica, né? Sim. Mas para replicar para a farmácia de manipulação e trazer ela para o jogo, para o business, de equiparar com a indústria, que foi sempre o sonho da farmácia de manipulação. Então, sejam bem-vindos, novos de Consulfarm, mas muito experientes na visitação médica. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa tecnologia que vocês criaram, que é a MedAlvo, a favor da farmácia. A gente vai falar de dois momentos, né, Larissa? A gente vai falar sobre o momento da visitação médica e depois a gente fala sobre o cadastro médico para a farmácia poder performar mais, pode ser? Sim. E aí, para começar, eu queria que você contasse de onde, o que é? O que é a MedAlvo? Como que ela nasceu? De onde você teve essa ideia? Conta pra gente, por favor. Ótimo, excelente, né? Gratidão por estar aqui. Muito, muito prazeroso estar aqui no Consulfala. Um empreendimento tão importante para esse mercado magistral. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão por estar aqui. A Larissa nasceu aí na visitação médica, né? Vamos falar que nasceu com 22 anos de experiência de visitação médica. E eu sempre vi a dificuldade que se tem para poder fazer esse trabalho, né? É um trabalho que é árduo, tem muita vivência, experiência, maturação para poder você performar nesse negócio. Então, passei alguns anos nesse negócio, transitei para a área de startup, apaixonei por startup, por Ô, modelo de Larissa, negócio você entrou na indústria primeiro. na indústria primeiro. Qual foi a indústria que você entrou? Nossa, a primeira indústria que eu entrei foi na MS, Ah, na MS. mas aí eu trabalhei na Pfizer, na Novartis, na E Alcon, você ganhou vários ganhei prêmios. 3 prêmios nacionais em vendas. Então, assim, eu conheço bastante desse mercado. Você sabe que eu vim da indústria também, né? Te contei isso já? Contou. Eu comecei na Cristália, Cristália foi pro Orofarma, daí eu vim o bichinho do magistral picou e eu não saí mais. E agora Vai eu acontecer fui com você. picada, e agora eu fui picada Vai pelo acontecer com magistral, você. né? Impressionante esse mercado, eu estou apaixonada por ele, é muito bom mesmo. E assim, eu vi no mercado magistral uma oportunidade de fazer o crescimento e desenvolvimento dos representantes, né? E a gente tem hoje tecnologia ao nosso favor, e a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Então a gente criou uma plataforma de visitação inteligente, que a gente ajuda o representante a cada nova visita no desenvolvimento dele perante o médico. São 5 parâmetros que a gente está analisando ali dentro da plataforma. A gente analisa a questão da venda. A venda é consultiva, né? Então, a nossa venda é uma venda diferenciada, é uma venda relacional, é uma venda consultiva. A gente tem que entender depois quem é esse profissional que está na nossa frente. Qual é o humor dele, o que ele gosta, se ele é mais métrico, se ele é menos métrico, o que ele fala para você. Na hora que ele fala, e está captando essa informação e está alimentando um banco para poder entender melhor quem é esse profissional. Outro parâmetro são os produtos que estão sendo falados. Os produtos têm várias variáveis, têm muitos detalhes, e aí ela também está avaliando se o representante está falando de maneira correta, está orientando de maneira correta. A gente, no nosso mercado, tem a Anvisa que fala sobre a questão da comunicação. Não pode falar em cura, não pode falar determinadas coisas. E a gente também tem essa tule, essa informação para que não possa ser repassada errada, né? Então, tudo isso compõe uma ajuda para o representante. Todas as vezes que ele vai visitar, ele tem esse coach, o coaching dele para dar a orientação para a próxima visita. Só para eu ter uma noção, né? Eu fico brincando que a indústria farmacêutica tem propagandista e a farmácia de manipulação tem visitador. Só contextualizar para os meninos. A indústria, ela domina de longe a metodologia de visitar um médico. Eles são preparados, tanto que assim, tudo que o MedAlvo faz, eu tentava replicar isso em tabelas de Excel que tem lá no Integra, que eu colocava perfil do médico, perfil comportamental do médico, né? Tudo tinha lá. Só que o que acontece? Eu fico brincando que quando eu era da indústria, eu era treinado, por exemplo, eu tinha controle, eu trabalhava com linha da dor. Então eu tinha lá morfina, que era o Dimorf, codeína, que era o Codatem, então tipo assim, tinha tramal, que era o Tramadol, era isso aí. E o Sedalene,
que era um concorrente do Buscopan. E o que acontece? E dentro desse trabalho eu era treinado sobre só aquele produto, né? Então, eu repetia o que eu era treinado. Na manipulação muda muito, por quê? Porque o visitador, ele consegue sentar e ele consegue formular na hora. Então é muito mais consultivo. Por isso que eu falo que um é propagandista, outro é visitador. Porque se de repente o médico fala assim, eu não gostei desse, você não, doutor, mas tem uma associação, tem uma cápsula, então tem forma farmacêutica diferenciada e tudo você faz na hora com o prescritor. Então eu fico brincando que essa é a grande diferença da indústria perante a magistral, né? E uma coisa que você me falou que é assim, qual que é o grande defeito hoje do nosso mercado? Na sua grande maioria das vezes, a gente não está preparado no aspecto de vendas. E aí eu sempre falo que a gente tem lá a síndrome de Picoque, que é a síndrome do pavão. O que o farmacêutico faz? Ele se garante na informação científica, ele chega lá e fala um monte de coisas de termos técnicos para o prescritor, e ele não vende. Só que a gente não consegue monitorar isso. Ninguém consegue monitorar isso. E hoje, a Med-Alvo consegue monitorar. Né? Eu queria que você falasse isso, como que é a plataforma e como que ela funciona para melhorar a visita do visitador da farmácia de manipulação. Excelente. Quando a gente falou desses 5 pontos que estão sendo avaliados, cada visitador vai estar sendo avaliado nesses 5 pontos. E a questão da venda positiva é um deles. Então, se ele não tiver ali com a performance dele tão boa quanto deveria estar, ele vai ser apontado por isso. Então, cada nova visita, ele vai ter a performance dele, ele vai ser avaliado com vários pontos, são muitos pontos. A gente vai abrir aqui depois para poder mostrar para vocês como foi legal, né? Eu tive a oportunidade de estar visitando, sendo a médica, e o pessoal da Fagron estava... O representante da Fagron era o vendedor. Então, a gente gravou a visita e quando chegou no final, ele olhou e falou assim, nossa... Que legal isso aqui, porque apontou todos os pontos de melhoria. Então, ele entendeu ali que não era só uma questão de controle dele, é uma questão de melhorar a qualidade daquilo que ele estava entregando. Então, a IA consegue, nesses 5 pontos, da venda consultiva, na questão de como que é esse profissional, a questão DISC, a avaliação comportamental desse profissional, que às vezes ele não pegou, ele não sentiu, ele não observou como que aquele profissional é, e a IA vai apontar esse ponto para ele. Você falou dos produtos. Venda consultiva, ela é muito desafiadora, porque você tem que saber muito sobre a questão também dos produtos. E às vezes um erro ali também não é legal para repassar. Depois ele pode corrigir. Nossa, falou de uma fórmula que não bate uma coisa com a outra, ou não tem uma interação, enfim, seja o que for, ela vai apontar também essa questão. A venda, na verdade, né, ela é emocional, né? A gente trata ela como racional, mas ela não é racional. Não, é emocional. Ela é emocional. Totalmente emocional. Ela precisa das palavras certas para gerar a emoção certa naquele ser humano. E um adendo interessante nesse papo é que, como a IA ela consegue analisar a pré-visita e a pós-visita, a gente tem um acompanhamento contínuo do perfil do médico. Existe o médico mais científico, existe o médico mais direto, existe o prescritor de várias formas. Então, a gente pegando todos esses 5 pontos, a gente consegue, não só a partir da primeira visita, mas a partir do ciclo de vida daquele prescritor junto com a gente, né? O que é muito importante. Então, depois eu vou falar de tudo que ela faz, porque eu fiquei encantado. Mas eu quero saber o seguinte agora. Quem teve a ideia de você poder colocar o celular aqui e apertar um botão e isso gravar tudo e já trazer para mim todos os pontos de melhorias com nota de como que foi a minha visita? Quem teve essa ideia de vocês três? Que isso. Gente, deixa eu explicar para vocês entenderem. Você chegou lá no médico, tem um compliance, né? Obviamente depois a Lara vai explicar aí, ou o Lucas ou o Jonathan, mas uma vez que eu estou autorizado, eu vou clicar um botão e eu vou fazer minha visita. Sim. Ela vai pegar tudo o que está acontecendo e vai já me dar uma nota dos pontos que eu acertei e que eu errei para melhorar para os próximos médicos. É um sonho. Vocês criaram o sonho de todo, primeiro, visitador que quer melhorar a performance, porque o visitador ele vive de meta. Se deu certo, o médico prescreve, ele ganha mais comissão. E do gestor para poder avaliar.
Então, olha que legal. Acabou aquele negócio, agora não precisa mais daquele paraquedas. Lembra do paraquedas? Lembro, Qual é o disso. médico que você vai, eu vou chegar lá para... Não precisa, Não, porque... e aquele dia que era o dia do gestor andar, Nossa, que ele esse- sai todo perfeito. Eu fui mandado embora assim. Foi. Eu saí da indústria assim. Por quê? Porque eu estava muito Campinas, Ah. e só que dentro da minha cidade tinha Sumaré que eu tinha aqui, que eram os mesmos médicos que eu estava em Campinas. E o meu gerente nacional foi visitar comigo, era feriado em Campinas, a gente foi para Sumaré. Ah, chegou lá, eu bati em 5, 6 clínicas que eu não acertei uma sequer. Oh, eu entendo completamente. Aí eu fui mandado embora. Foi assim que eu saí da indústria, graças a Olha, Deus. no final de Ó, graças a Deus. E eu Olha vim que pro coisa mercado boa. magistral. E o que a gente tem agora ajuda a evitar uma ocorrência como essa, tá? Mas né, isso eu vou falar depois, mas eu quero que fale quem foi que inventou esse negócio de dar o botãozinho e apertar. Vou levantar a mãozinha aqui já, né? Porque assim, a experiência da Lari, né? Vou brincar que ela reclamava demais dos problemas que a gente tinha. Justamente acompanhar o representante, cuidar do prescritor. Entendendo um pouquinho mais o cenário, como isso acontece na prática, né? Justamente, pô, vamos medir o humor, porque pode ser que o médico não esteja num bom dia. Pode acontecer, o médico, enfim. E o representante também. Então a gente já botou um ponto lá, ó, vou medir o humor. O representante, ele pode acabar errando, né, na fala. Aí a gente tem, depois a gente vai entrar em detalhes aqui que é a referência de produtos, enfim, né? E aí a gente começou a cruzar essas informações de ponto que eu entendo como que o meu médico está se posicionando, meu prescritor, eu entendo como está o meu representante, eu entendo a técnica de venda em casa. Isso é muito importante, porque eu tenho o método, né, dentro de cada empresa e a gente acaba vendendo. E aí a gente vou dar um spoiler aqui, que existe uma régua por baixo dos panos que consegue medir uma questão de qualidade e desempenho. Não exatamente eles crescem juntos, né? Você pode ter um ótimo desempenho em performar, falar bem sobre o produto, deixar o médico, né, até intrigado, mas de repente não conseguir converter. E aí tem um outro parâmetro que a gente desponta disso aí, que é o seguinte: será que eu estou fazendo a melhor formação, a melhor dupla dessa entrevista, né? Dessa propaganda, dessa visitação? É onde eu tiro mais um insight, que é assim, como é que está o meu time de representantes? Eu consigo trocar eles? Eu consigo mexer nesse tabuleiro de xadrez de alguma forma? Então a gente fez um levantamento, né? Foi essa ideia aí que eu acabei criando, né? Nesse processamento todo de dados que a gente analisa. E aí a gente entrega até esse jogo, né? Esse xadrez. Eu consigo, de repente, trazer uma pessoa que seja mais compatível com aquele. Ou seja, eu consigo fazer uma análise de dados para tomar decisão para eu conseguir performar mais. E como que você mede humor a partir de texto? Não existe, você precisa gravar, você precisa entender a entonação do profissional, você precisa. E aí veio, né, o X da questão. Inclusive, o nosso sistema foi preparado para fazer visitas de meia hora. Gente, quem que visita médico fica meia hora falando médico? Mas tem 3 minutos, 4 minutos para, né, conseguir fazer aquela visita dar certo e chegar até o final. É um pessoal, né, um time que tem uma celeridade muito grande. E aí nasceu a ideia de ter o botãozinho, né, dentro de casa. Experiência da Lari, com a ideia de vamos fazer isso via texto? Texto não vai funcionar, não consigo entender a entonação, não consigo entender o humor, não consigo entender muitos fatores. Né? E aí começamos a gravar. Primeira ideia, inclusive, era fazer a reunião pelo Teams, pelo Google Meet, etc. Também não ia funcionar o médico, mas às vezes ele nem quer estar nessa reunião, né? Ele quer muito, de forma celere, estar ali na mesa, rapidinho fazer isso. Mas, ó, eu falei aqui da cereja do bolo, que eu acho que porra, não tem nem como... Cara, isso é fantástico, é o sonho. Então, vocês realizaram o sonho de todas as farmácias que visitam o médico, né? Lucão, foi legal você fazer 30 minutos, por quê? Porque é diferente a visita da manipulação da indústria. A manipulação não consegue fazer 16 visitas por dia, 14, mas levar 6 quando é dermato. Porque você senta, essa estrutura, monta protocolo, então é diferente. Mas, só para a galera entender, não é só isso. O sistema não é só isso. O sistema ele faz o gerenciamento completo da visitação médica, inclusive do roteiro do visitador. Sim. E é isso que eu queria que vocês passassem para quem está assistindo a gente. Quais são as dores que a gente está sanando da farmácia de manipulação quando a gente vai usar o sistema? Vou começar e depois eu deixo o Jonathan e Lari complementar. Acho que é a primeira, você falou o Excel. Quem que nunca agendou e colocou no Excel? Esse dia, nesse horário eu tenho... Então, o agendamento era algo crucial. Então, hoje a gente tem a visão dos prescritores e a gente faz o agendamento conforme a agenda, não só do prescritor, mas também do profissional, né, do representante, e já traça esse melhor caminho. Inclusive, traqueando a quilometragem usada. Muitas farmácias não sabem quanto o seu prescritor, por exemplo, roda por dia, né? Existe uma questão
de reembolso, existe uma questão toda, né, complexa ali para o pagamento profissional conseguir chegar. Então, o agendamento foi um primeiro caso que a gente entendeu, cara, essa é uma feature, essa é uma necessidade que todo mundo tem. Tem que tirar do Excel, tem que tirar da agenda do Google. A gente precisa de um sistema que o meu gestor possa ter também uma visão completa de todos os representantes nas suas visitas, né? Então, a gente começou fazendo uma agenda. Perfeito. A partir dessa questão da agenda, né, e aí eu já dei um spoiler aqui da questão do deslocamento, né, a gente consegue não só coordenar essa jornada, né, durante o período, que é uma grande dificuldade, mas começar já a tirar esse resultado de já vai ter conversão ou não vai. Então, como é que fica a minha predição de eventos na semana? E recorrência, porque no final de tudo, é tudo sobre o prescritor. Né? O histórico dele é o essencial e essa colaboração com a análise. Olha, eu preciso cuidar do meu prescritor sendo capaz de coordenar novas agendas e entender se eu preciso visitar, se está no momento bom, chave ou não. E eu consigo ali também classificar o prescritor, ver o histórico dele. Gerenciar todos os dados, as prescrições. As prescrições a partir de uma integração com o RP que a farmácia tiver. A gente está integrado com alguns RPs e aí essas informações vêm para o sistema e inclusive o do que converteu ou não. Do que converteu ou não, do que está vendendo ou não. Qual é a venda daquele prescritor, qual é a categoria dele. Porque o médico ele fala assim, viu, e aí, meus pacientes estão comprando e você nunca sabe o que responder, porque você pediu uma informação dentro da farmácia. Nesse caso, já na minha mão a informação. E o representante vai ter a informação na mão. Isso é importante para ele já ali na hora poder conversar com o médico a partir de dados reais. O cara te pediu um tratamento original, por exemplo. Você não sabe se você pode dar ou não, se ele é um grande prescritor ou não. O cara quer que você faça um cofre na clínica. O médico não sabe se pode usar verbo ou não, porque você não sabe como que está a prescrição dele. Agora você passa a ter tudo na mão. Tudo. E aí você passa a ter também o gerenciamento de quem você está dando. Porque não adianta só você dar, você tem que lembrar o médico, tudo aquilo que você tem feito por ele. E tem outras ações que, às vezes, o gestor está fazendo e o representante não sabe, que tudo vai se concentrar agora no prescritor. Então, o representante vai saber aquela ação que o gestor fez, os eventos que o médico tem participado, foi convidado. Então, tudo isso vai estar sendo gerenciado por ele. Tá, e a questão, por exemplo, eu uso tablet, uso celular, o que eu uso? Independente, você pode utilizar a ferramenta que você tiver. Se eu tiver um tablet na mão, eu tenho como, por exemplo, eu tenho lá as literaturas da Consulfarma, os clientes da Consulfarma. Eu consigo subir minha literatura e fazer pelo sistema? Pelo sistema, e você consegue mostrar a literatura e o áudio está funcionando e gravando a interação. Então a gente valida a veracidade, se realmente o representante gente. olhou, leu a literatura, ou se a IA conseguiu direcionar e ele falou realmente o que o médico falou. Fantástico, porque, Tom, para você ver, então vamos supor, a gente lá que faz vista com tablet, eu consigo puxar a literatura da Consulfarma ali para dentro, e eu consigo apresentar, e ao mesmo tempo que eu estou apresentando, ele já está gravando. Sim. É só a ferramenta de apoio, né? A sua fonte de verdade vai ser o material, por exemplo, da própria Consulfarma. Os insights gerados na pré-visita... Me pediram a chave do carro aqui, ó. Vai lá. Bora, aí, foi lá, vai. Então, a fonte de verdade pode ser todo o material já da curadoria que a gente tem na Consulfarma, por exemplo. Então, o pré-insight que a gente chama da pré-visita já vai ser baseado naquele material e uma pós-visita na gravação, por exemplo, feita durante a visita. Você une os dois lados. Gente, agora, vamos lá. A última pergunta que eu quero fazer sobre a ferramenta. Por que eu, farmácia, tenho que comprar ela? Porque você tem todo o gerenciamento, tudo na sua mão. Sabe aquela caixa preta? Eu falo o seguinte, que você contratou representante, você treinou lá uma vez por semana, sei lá, uma vez por semana é lindo, né, Neto? Não acontece assim, né? Vamos falar a verdade. Hoje em dia, eu vou falar pra você que é assim, vou te falar a verdade. Hoje em dia, a gente contrata o visitador, e aí, se ele não se virar nos 30 sozinho, ele vai ficar meio que abandonado, porque não dá tempo. Assim, gente, a farmácia população, muitas donas de farmácia não tem nem de ir no banheiro. Acredito. Ela tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então ele tem que se virar nos 30. E aí, eu se virar nos 30, muitas vezes ele não tem nem apoio da farmácia, ele quer um original, não consegue, quer a amostra, não consegue. E aí o fato dele não conseguir não traz resultado. E aí ele passa a ser o quê? Ele deixa de ser um investimento para ser um custo para a farmácia, começa a olhar ele como um custo lá dentro. E aí vem o pensamento, vamos trocar, que o problema é o representante. Mas né? não, a metodologia. E troca a pessoa e continua do mesmo jeito. Então a gente passa anos nessa troca e não tem a conversão que a gente precisa.
E, na verdade, não é, Neto, porque a gente sabe que visitação médica, quando ela é bem feita, ela funciona, ela dá resultado. Ó, o Wagner, da Farmaplus, ele fala isso e é uma coisa que eu sempre falo disso. Ele fala assim, ó, abrir uma farmácia, a primeira pessoa que eu tenho que contratar é o visitador. Olha aí. Isso é Então, mentalidade. e ele fala, faça a visitação médica, nem que seja para o seu concorrente. Ele fala, faça por quê? Porque assim, a maneira, hoje, não tem outra maneira de você conseguir crescer rápido na farmácia, a não ser pelo prescritor. O prescritor já atende 10, 15, às vezes tem prescritor que atende 15 pacientes no dia. E são 15 pessoas orçando na sua farmácia todos os dias. Sim. E aí, fechar ou não fechar, já... Depende do seu comercial. Depende da gestão da farmácia, mas você vê, é meio que CAC zero você, depois de um tempo, porque o custo de aquisição zero, porque o cara tá o dia inteiro prescrevendo para você. É verdade. Então, o médico hoje, ele é o maior vendedor da farmácia de manipulação. Neto, eu falo sobre esse assunto, sobre palestra sobre esse assunto, como eu te falei, estou lançando um livro sobre esse assunto. São 75 anos esse ano da indústria farmacêutica e a gente tem que olhar para ela, por quê? Porque ela começou lá atrás, ela sabe como que Sim. isso é feito. E começou lá atrás, 75 anos atrás, com a Pfizer, quando ela lançou o primeiro produto, ele identificou que A Pfizer foi a primeira indústria a visitar? farmacêutica a visitar Ah, mesmo. não sabia disso. É a primeira indústria farmacêutica a visitar. E aí ela lançou um produto e ela, para vender, precisava do médico indicando o produto. Porque diferente da farmácia de manipulação, você ainda tem na farmácia de manipulação a possibilidade de a gente pensar, acordar um dia de manhã, você como comprador, como paciente, falar assim, vou comprar uma vitamina C, vou comprar alguma Um colágeno coisa, tipo 2, um colágeno, silício. vou manipular alguma coisa para mim. Então, a gente tem esse cliente, mas a gente tem a indústria, porque ela é dependente, médico dependente. Não sai uma receita de antibiótico se não tiver um prescritor. Não Sim. sai. Então, ele é dependente. Então, eles começaram com essa jornada, e essa jornada ela foi muito exitosa em muito tempo do ciclo de vida disso, porque em todo tempo não tinha a internet. Veio o advento da internet com a facilitação da comunicação, e aí teve a queda aí da questão da necessidade do caixinha, né, do caixeiro viajante, que lá atrás tinha esse nome, que trazia informação, só imagina, só tinha um congresso a cada X tempo, e aí só aquela pessoa realmente trazia informação. Então era muito até esperado, essa pessoa era esperada. Tinha amostra, tinha grandes benefícios. A indústria, há 30 anos atrás, ela parou, 30, 40 anos atrás, pela Anvisa, as regulamentações, até a caneta foi proibida. Então, ela teve que se reinventar em relação à qualidade da visita, sempre a consultoria, a melhora do pitch. Todos esses parâmetros que a gente hoje, na farmácia de manipulação, a gente não consegue fazer, como você está falando, por conta das 1001 atribuições que o dono da farmácia tem, e é justo, louvável, porque ele tem um empreendimento que ele tem que tocar em todas as frentes. Ele deixou de olhar para isso. Então, a gente está trazendo a tecnologia para olhar com mais acuracidade para isso. Ajudar quem realmente quer se desenvolver na frente do profissional. E é possível, sim, a gente fazer isso. Porque, imagina, né, você fazendo 100 visitas, vamos lá, sei não, vamos colocar aqui 50 visitas por mês. Você, como visitador, está fazendo 50 visitas por mês. Se a cada nova visita você lê você vê o seu coach falando, faça isso, não faça isso, ponde atenção. 130, acho que uma meta legal, 132 médicos por visitador da manipulação. Se a cada 132 visitas, cada mês, 132 vezes você ser apontado, um ponto só de melhoria, Neto, você vai ser cada vez vai mais... virar o melhor visitador que existe no planeta. Performance, nem a indústria farmacêutica vai ganhar de você. Você vai ser o melhor de todos. Nunca vai ganhar. Não vai ganhar. A indústria nunca vai ganhar da manipulação. Eu brinco. Isso é uma coisa que eu sempre brinco em todas as minhas aulas. Sabe essa visita em conjunto? A manipulação, às vezes, ela tem medo de entrar na visita, porque assim, o médico fala, vem todo mundo aí. E aí você entra e vai apresentar. Cara, quem é da manipulação, eu sempre falo, gente, você que é da manipulação, é hora de você estufar o peitão de pombo assim e falar, é comigo, hoje sou eu. Por quê? É só você esquivar por último ali, ó, e tudo que a indústria falar, se não for patente, você consegue destruir rapidamente com associação farmacêutica inteligente, com forma farmacêutica. Então, doutor, eu faço disso aí, sachê, chocolate, tudo.
que mais você fazer? Então, ó, associação farmacêutica dosagem, que é a dosagem correta do paciente, não precisa comprar blister que vai ficar sobrando cápsula. Várias maneiras de cápsulas diferentes. Então, assim, a gente, hoje, a manipulação, ela só perde... E outra, você pode tirar tudo que é polêmico. Tô no dermato, doutor, não vá propileno, pode tirar tudo parabeno, pode tirar tudo que é polêmico da fórmula para não entrar em polêmica que a indústria é obrigada a ter, porque ela não consegue mudar a fórmula. Então, assim, a manipulação, ela nunca perde receita para a indústria. Quando a manipulação perde receita para a indústria? Quando ela está insegura. Quando ela não sabe educar o médico. E aí, uma vez agora que pelo o medialvo, pelo sistema, a gente consegue trabalhar de uma forma que a gente saiba educar o médico, sabe fazer, a gente não perde mais. Perde mais. Então, assim, quem tem medialvo não vai perder. Não tem como perder. Com certeza. Então, uma coisa interessante. A gente, como dono de negócio, a gente tem que educar o nosso cliente. E o médico é o nosso cliente. E a indústria farmacêutica ensinou isso, que a educação promove. Olha olha o tamanho que é isso. Então, a farmácia, ela não conseguia entender como fazer essa educação médica continuada. É difícil, né? Quando ela entende o jogo, que vários clientes seus já entenderam esse jogo... Você para e pensa, são 75 anos visitando o médico, a indústria. Quanto tempo que tem a manipulação? A manipulação deve ter o quê? 50 anos. A farmácia manipulação. Quando começou a visitar médico? No ano 2000 era raridade as farmácias que visitavam médico no 2000. Então, assim, a gente está, querendo ou não, a gente é um pouquinho mais atrasado do que eles, mas éramos. Éramos porque agora a gente tem aí ferramenta para poder trabalhar. Jogo, com certeza. E essa é a segunda parte do painel que eu vou falar para você, que é o seguinte: beleza, gente, resolvi meu problema com a visitação, mas eu não resolvi o meu problema que chama-se como eu ter uma carteira de médico. Sim, porque assim, não adianta, você vai me ensinar a visitar, vou visitar quem? É verdade. Que médico? É verdade. Então, assim, e aí eu sei que a Medialvo tem um outro trabalho muito fantástico que faz o médico levantar a mão e falar: Isso. Quero receber a visita de vocês. O que é esse produto? Me conta. Então, qual é o tradicional? Você bater na porta de todo mundo, você sair perguntando no fazendo mercado, painel, 4 meses para montar um painel. Montar um painel, O ponto de encontro, né, Lari? Quando nas padarias que a gente ia lá, falava: passa o painel para mim aí, deixa eu ver o que tem. A gente fazia isso, né? Quem é que você está visitando aí, Renato? Quem é o bom? Então a gente ficava nesse jogo, né? E a gente sempre está buscando os melhores, mas eu falo o seguinte, que existe um mercado grande de médicos que podem ser os seus prescritores, às vezes não são os hypados, você não está olhando para eles, mas a soma desses pequenos faz muita diferença. O que a Medialvo faz? Ela chega no digital, através do digital, que é mais barato. Deixa eu fazer um parênteses, muito rápido esse parênteses que você falou. Um erro gigantesco da farmácia manipulação. Quando ela vai visitar, o que ela quer fazer? Ela quer visitar quem já prescreve. Sim. Que já está sendo atendido por uma outra farmácia. Sim. E ela não monta a carteira dela. E aí fica essa briga dentro pelos mesmos. Por isso que não tem faturamento, porque não consegue educar o médico novo a começar a prescrever. Com certeza. E a gente não é. E é isso que vocês fazem, né? De muitos médicos entrantes que não conhecem, que tempos áureos de algumas farmácias que estavam visitando muito, então agora com o seu time de médicos, o seu time de prescritores mais assíduos, mais velhos, que agora ela tem que chegar nos mais novos, ela tem que fazer o processo de educação médica continuada, que é um processo que todos os empreendimentos, todos os negócios têm que fazer, que a farmácia de manipulação tem que entender que não tem jeito, esse jogo, a gente educa, a gente é responsável pela educação do nosso cliente. Então, a Medialvo, o que ela faz? Ela faz essa educação no digital. A gente chega em mais médicos, em quantidade maior de médicos, para poder fazer com que, com estratégias digitais, eles possam levantar a mão e querer o nosso produto, e querer nossa visita, e querer nosso material, um material diferente que a gente cria, que a gente quer levar para eles. Enfim, a gente faz com que eles nos procurem, e não a gente procure eles. E aí, a partir do momento que ele levantou a mão, né, você concorda comigo? Quem me chamou vai querer muito mais do que eu bati na porta e não conheço e nunca ouvi falar. Sim. Então, é isso. É a gente fazer com estratégia, com tecnologia, com dados, esse levantamento das mãos desses profissionais para a gente continuar um trabalho de geração de valor ali no presencial com a educação médica continuada. Então, é unir as duas pontas. A gente está falando aqui de marketing.
Marketing é essa geração de lead, essa geração de valor, de vontade, de desejo do meu cliente por mim. A Medialvo faz essa parte. E aí, para transformar isso em venda, a gente tem que ter um vendedor capacitado aí com todo o conhecimento da Consulfarma para poder levar essa visita a um desenvolvimento ali de venda real. E a gente, com o sistema da Medialvo, a gente promove aí a capacitação contínua aí do dia a dia, fazendo com que cada nova visita melhore. Se a gente melhorar um pouquinho a cada dia, concorda comigo que o nosso resultado Sim. final é muito melhor? Então, o nosso 305 vezes mais. eu tô Um falando, ponto a cada dia, você melhorou 365 pontos no ano. se cada visita dessas 132 visitas, a gente melhorar um pontinho, que esse pontinho seja uma única receita a mais. Sim, pô. Uma única receita Tá a rico. mais. Final do ano a gente está muito melhor, né? E como que vocês fazem para trazer esses médicos para a base? Nós temos um banco de dados já. Nós já temos esse banco Tá aí de a dados. mágica, viu, galera? Tá vendo onde Usando tá? palavras. Aí está a mágica, não é assim. Eu fui levantar um dado interessante, né? Porque você fala, eu faço um marketing digital para o médico. Beleza, é uma coisa. Só que uma coisa é você fazer um marketing digital, outra coisa é você subir uma listagem na meta de médico que já olha para magistral e tem... Então é muito diferente. É muito diferente. Tem uma análise científica por trás do dado, né? Um data mining, mesmo a mineração de dados. Hoje a gente forma 45 mil médicos no Brasil por ano, né? Então todos esses dados são públicos, né? A gente tem o CRM, a gente tem órgãos, né? E esses dados são abertos, inclusive pelo Open Data Brasil. Qualquer um pode pesquisar esses dados abertos, então a gente tem uma base, uma curadoria dessa base de dados onde a gente pode trabalhar. Seja os médicos que entraram numa outra especialidade, num outro CRM, num outro estado, por exemplo, ou o novo médico que acabou de se formar e está entrando em um generalista, numa especialidade específica, né? Então a base da informação do dado é muito importante. Então a gente hoje tem a base, o nosso banco de dados tem a formação de... Quantos mil médicos no nome, Brasil cadastraram? a gente tem hoje no nosso banco de dados 485 mil médicos, 600 mil médicos no Brasil hoje. Então a gente tem por volta de 80% do que tem. Então, o que a gente tem? A gente tem o nome completo, o CRM, a especialidade, a região onde ele está trabalhando, nome, telefone e e-mail. O que a gente faz com isso? A gente chega até esse profissional de diferentes formas. Quais são as formas o que hoje você, Neto, mais acessa? WhatsApp, e-mail, Instagram. São essas 3 ferramentas que a gente usa num sistema omnichannel, porque a gente já sabe que quando a gente aumenta o número de canais que a gente conversa com o nosso profissional, a gente melhora a performance. Então, se a gente entrega... E você sabe que representante é um canal, né? É um canal, Sim. é um canal de comunicação. Sim. Esse canal, às vezes, é uma vez por mês, às vezes é uma vez a cada 2 meses. E a gente, com a Medialvo Marketing, a gente consegue fazer com que mais vezes Todo dia praticamente, impacte dependendo. esse profissional. E esse impacto se reverte em receita, se reverte em brand, se reverte em respeito, em autoridade, se reverte em todas as outras coisas que a gente precisa. Inclusive, quando a gente faz esse trabalho, a gente diminui o atrito do médico com o representante. Então já se tenta... O que é o diminuir atrito? Eu não demorar tanto tempo, diminuir aquele A aceitação melhora. Em torno de... Chega a ser 3 vezes mais aceito o representante que tem que o médico está fazendo. Que tem um relacionamento com a farmácia, que seja que seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail, porque ele já conhece, já confia na marca, vende credibilidade e segurança, então Sim. eu vou receber o visitador porque ele está numa marca que é uma Tem marca dois que... tipos de precificadores, né? Aquele que realmente indica a marca, a gente falou um pouco dele, que a gente vê a receita chegando, e aquele que não manda nada. E os dois precisam da visita. A gente tem que assessorar esses dois. A gente tem que estar mais próximo desse médico. Então hoje a Medialvo, em forma de alertas, em forma de até para a gestão da venda e não só para o representante, né? A gente tem forma de alertar, aquele médico faz muito tempo que você não visita ele. Ele é um ótimo. Não, a gente não conseguiu acertar nada com ele, mas a gente precisa, vamos fazer a visita. Então a gente faz, né? A IAT ajuda a fazer essa visita, agendar pelo menos. E aí é o ponto de gestão, porque para a indústria farmacêutica, para a farmácia, a gente consegue traçar, né, porque essa curva ABC, definir quais, né, os métodos que a gente quer aplicar, a visitação online, ou às vezes entendendo um pouquinho mais como que funciona o comportamento desse prescritor, a Lara vai estar no evento X.
A gente consegue traçar esse tipo de informação. E aí, recorrência de alimentação, esse ciclo, né, de vida do médico, a gente consegue encaixar uma melhor agenda, classificação ali para vou visitar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quanto que eu posso esperar de conversão, e aí eu vou abrir uma aspa bem interessante, que é assim, a conversão sem a visitação é a conversão com a visitação. As duas existem. E a gente consegue traçar isso Cara, fantástico. para mostrar isso, né, a nível de gestor ali, ele conseguir interagir com a diretoria e fazer o crescimento da própria empresa. Né? E para complementar, depois só colocar a Invest da Consufarma lá para poder montar os médicos do setor e tudo. E já, cara, a gente tem ferramenta na mão para poder crescer, né? Não, com os dados da Consufarma, aí o representante realmente ele está bem assessorado. Ele tem que fechar aqui para poder a gente ter uma maior base de conteúdo, né? Para levar para esse profissional. E aí, deixa eu falar, para perguntar para vocês, porque eu sei que a Lari tem voo. Então eu preciso ser rápido para a Lari não atrasar. Vocês estão ansiosos pela primeira Consufarma? Super, super. A gente falou disso hoje. 50 dias, né? Quase 50 dias. Eu não sei de cabeça, mas está por aí. E esse ano é a maior da história. Esse ano é a maior da história em termos de stand, em termos assim. E aí a minha pergunta é: farmácia, por que eu tenho que ir no stand de vocês? Olha, primeiro que você vai ter uma grande surpresa. A gente está preparando uma atração para vocês lá sensacional. Então, se você não tem visitador, mesmo... Tem spoiler, mais ou menos assim. Tem spoiler, é uma coisa assim muito especial, que todo mundo vai gostar. Outra coisa Mas qual é o spoiler? Me conta. Ah! Não, o spoilerzinho é só, vocês vão ter um negócio que vai servir para aumentar faturamento. Não, vai ser um brinde, vai ser o Ninguém quê? vai sair de lá sem ter um insight sobre uma visita. Legal. Boa. É isso aí, é spoiler. Vai estar todo mundo podendo testar. Todo mundo Legal. vai testar a ferramenta, todo mundo vai ter Sensacional. a exposição ali, a ferramenta para poder testar e também vai poder fazer testes e levar para casa, testes, enfim. A gente vai estar disponibilizando aí já pode falar mesmo? Agora já falando. É um robô lá que eu vou conversar com esse robô aqui. Não, a gente vai... Não, vamos guardar. A gente já sabe que vai. Então você já sabe que você será testado. Vai ter um insight. Você já será testado lá no stand da Medialvo. O que mais? E vai ter uma coisa, uma coisa especial lá, que se não passar, vai ficar sem. Ô Neto, vou fazer até brincadeira. A Lari foi no último evento, ela recebeu a entrevista, né? E um gestor, o próprio representante do lar, testar. Como é que a gente avalia o nosso representante fazendo a venda, né? Basta ir lá. Legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. A gente está muito empolgado para poder participar da Consufarma. A gente está com um time, todo mundo focado em trazer a melhor experiência para quem passar lá no nosso stand. Gente, assim, eu queria dar os parabéns porque vocês trouxeram para o mercado maestral uma coisa única, né? Porque assim, software de gerenciar a visitação médica, todo mundo tem. Tem um monte no mercado. Só que uma inteligência por trás que faz melhorar a performance do visitador, eu não conhecia. Tanto que quando eu conheci, eu falei, caralho, desculpa a palavra, caramba, que sensacional esse negócio. E o fato dos... Cara, eu acho fantástico o fato de você conseguir ver os pontos de melhoria, né? E fora isso, a maior dificuldade da farmácia de manipulação, vocês sanaram, que é o quê? Eu quero visitar. Eu quero começar, mas não sei quem, onde, como é que eu vou, que médico que eu vou, qual a especialidade mais prescreve. Eu não sei nem quantos dermatos, nem quantos nutrólogos tem na minha cidade. E vocês conseguem mostrar para eles um painel de médicos interessados para que você use a ferramenta a seu favor para poder prescrever. Eu queria dar os parabéns. Parabéns, assim, o mercado ele precisava de um produto desse, né? E eu fiquei muito feliz, e tanto que virei cliente, certo? Verdade. Tanto que eu virei cliente, então a gente hoje é cliente da Medialvo, e nada mais gostoso do que você poder propagar e falar de alguma coisa que você conhece e que você sabe que realmente resolve a dor do dia a dia da farmácia. Então eu queria dar os parabéns para vocês, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a Lari
ela teve que assinar um contrato comigo de não propaganda, de jeito nenhum, porque ela tem um background muito grande na indústria farmacêutica, né? E ela vai se juntar no simpósio de estação médica comigo, ela tem uma aula comigo lá, que a gente vai falar de como você melhorar a sua performance frente ao mercado. Porque assim, gente, é difícil, né? Porque só eu visitei pela indústria, e aí depois eu visito pela manipulação até hoje, né? E só que eu sei que quem domina a inteligência da estação é a indústria. Então, pegar ali uma carne fresquinha, uma vassoura nova que varre bem. Igual a Lari que tá nesse negócio, pra gente é perfeito. Então, a Lari vai, né, Lari? Estamos juntos no simpósio, né? Bate aí, estamos juntos. A gente vai estar falando também da questão do Omnichannel, né? A gente vai estar falando, Neto, que a gente tem que estar nesse momento de vida como representante, olhando para outras ferramentas e como que a gente pode ser melhor com as ferramentas que existem hoje. Então, a gente vai falar muito digital, a gente vai falar muito de não só da presença do físico, mas quando eu não estou lá, o que eu posso fazer para poder impactar esse profissional. Fala do digital, já tá assim, né? Um em Brasília, outro em Itajubá, Minas Gerais, cada um de um canto. A empresa é cada um de um canto. O que mostra que o digital dá certo. Com certeza, com certeza. Mulher, vamos terminar esse negócio, senão você vai pegar seu voo. Vou terminar, mas eu queria só falar uma coisa muito interessante, né? Porque você falou assim, como começou essa ideia, né? E se você for prestar atenção, a minha vida foi de visitação, né? E agora eu faço um software para poder gerenciar o visitador, o que eu fazia lá atrás. Porque você sabe qual que eram os gatos, as artimanhas ali. Também. Mas uma coisa que eu pensei foi o seguinte, como que eu posso diminuir o atrito desse tipo de ferramenta que é poder fazer gerenciamento? Que para ele, para a pessoa que está no campo, não é gostoso, não é? É legal ser monitorado? Ninguém fica feliz. Não. Quem é que fica feliz sabendo que está sendo monitorado pelo GPS? Ninguém. Mas quando a gente leva valor, a gente entende que realmente ele quer melhorar, ele abraça a coisa. E eu tive experiência de passar com visitadores da própria magistral, junto com eles e mostrar a visita no final, o relatório para eles no dia a dia, ali da visita, e eles ficaram encantados, eles falaram, nossa, realmente, olha, eu não lembrei disso, eu não lembrei daquilo, poderia ser melhor assim, poderia ser melhor assado. E eu vi que existe uma adesão melhor quando a gente leva valor, e agora a Medialco está levando valor para o representante, para ele se diferenciar no campo versus os concorrentes dele. E tecnologia, né, gente? Eu falo, a tecnologia ela veio para ajudar e para melhorar. A gente hoje não consegue nem ter opinião própria num caminho que a gente quer percorrer, porque o Waze fala, vira à direita. Se você não vira à direita, você se ferra. Você vai pegar um trânsito, uma coisa assim. Então assim, a tecnologia ela vem para auxiliar a gente a melhorar, a ganhar tempo. Eu uso uma frase interessante sobre isso, né? Você sem dados é apenas uma pessoa com a sua opinião. Então, assim, a gente vai trazer dados, informação legítima, ciência, para o representante vender melhor. É tipo um coach, né? Gente, obrigado de coração e espero que seja uma Consulfarma fantástica, né? A gente está fazendo uma parceria, quem é do Clube Consulfarma, aí vocês vão poder conhecer a ferramenta primeiro, né? A gente está fazendo uma parceria muito legal, porque tem tudo a ver, tem fit com o nosso negócio, que a gente faz há anos e anos. Então, eu queria agradecer e desejar boa sorte na chegada do mercado magistral, que vocês construam aí É só o começo. um caminho brilhante dentro do mercado para ajudar as farmácias a performar cada vez mais. Eu que agradeço, Neto, gratidão e com certeza estamos juntos para poder melhorar cada vez mais. 2, 3 e 4 de julho, estande da Medial. Não perca que você vai ver muita coisa legal na Medial. Não perca. Valeu, até a próxima. Foi!